A história começa falando que os mortos-vivos. Seres que não morrem, mesmo quando são mortos. Eles os imortais, que transcenderam a vida e a morte. Dominar uma dimensão era moleza. Tomar a dimensão chamada Terra, também seria apenas uma questão de tempo. Era o que pensavam. Mas, que porra é essa? Você é apenas um humano. Como diabos ainda está vivo? No meio do fogo ele diz não saber também. Acha que só é mais durão que eles. Mesmo com o corpo queimado e despedaçando. Logo ele ataca o esqueleto com um soco. 2 anos atrás. Alguém fala não aguentar mais isso. O cara mora de favor na casa da irmã porque tá procurando um emprego, passa o dia todo jogando e ainda volta bêbado. Se for pra viver assim, é melhor ele voltar para a casa dos pais. Com vergonha ele diz que não. Tá velho demais pra ficar sugando a grana dos pais. Ela pergunta se tá tudo bem sugar a da irmã. E ainda ganha mesada, diz que amanhã é ano novo, para ele pelo menos arrumar um trampo. Ele diz que tá bom, que a cabeça tá explodindo, e falam sobre isso amanhã. Ela diz que ele dá sempre essa desculpa. Ele entra no quarto e fecha a porta. Ele solta um suspiro. E se joga na coma. Se pergunta por que tá vivendo assim. O máximo que conseguiu fazer foi um estágio numa grande empresa. Acha que vai procurar algum trampo de carga e descarga amanhã. Ele percebe que esqueceu o jogo ligado. Queria que a vida fosse igual a um jogo, assim, também poderia ter um trabalho maneiro. Guerreiro, mago, espadachim. Assim ele cai no sono. Uma tela do sistema aparece. Detectada conexão padrão com a dimensão Akin. Sistema de defesa da Terra ativado. Conexão com a dimensão Akin temporariamente negada. O tutorial na Terra começará agora. Ele sente uma coisa estranha. Se levanta em uma sala branca. Se questiona o que é isso. Diz ter letras aparecendo na sua frente. Tempo restante até a conexão completa com a dimensão Akin. 4 anos, 364 dias, 23 horas, 59 minutos. Bem-vindo ao tutorial Kang-1. O tutorial tem 8 etapas no total. Morrer não afeta a vida real. Não pode desistir no meio, se falhar, não tem como tentar de novo. Ao completar o tutorial, a recompensa será o despertar. Ele fica confuso que essas informações. Com vergonha pensa que isso é o sonho de todo viciado em jogos que precisa de tratamentos sérios. Mas, se for um sonho, nada pode dar errado, deve ser um sinal divino para jogar mais uma partida. O sistema avisa que ele está entrando na primeira etapa. Que a coragem dele salve a Terra. Ele não entende o que o sistema quis dizer com salvar. Na primeira etapa, tem que enfrentar o que mais teme e provar a coragem. A condição de vitória é chegar ao fim da ponte. No ponto de chegada, se falhar morre. Ele questiona que ponte. Mas o lugar começa a mudar. Chamas refletem em seus olhos. Vemos ele e outras pessoas em finas pontes sobre um rio de larva. Diz tá um calor dos infernos. Se pergunta que são as outras pessoas que estão lá com ele. Eles estão confusos sem entender como chegaram nesse lugar. Pensa que mesmo para um sonho, isso tá estranho. Ele ouve alguém o chamando. Sua irmã também está em uma das pontes. Ela está com medo e assustada. Ele pergunta por que ela tá no sonho dele logo no primeiro dia do ano. Ela diz que isso é fala dela. Pergunta se isso é mesmo um sonho. Do nada veio a história de salvar a Terra e tal. Kang o chama por ela. Diz para ela parar de fingir que o sonho é dela, já que é o dele. Ela pergunta se isso importa agora. Questiona como em um sonho ele pode sentir o calor da larva tão real. Como que eles estão conversando tão naturalmente num sonho, pergunta se ele não acha estranho. Ele diz que o cérebro pode ser facilmente enganado. Dizem que no sonho você não sente dor. Mas já sentiu como se estivesse mijando de verdade, mas ficou aliviado quando o lençol estava seco. Que de qualquer forma, tá indo na frente. Ela pergunta para onde. Ele diz que na mensagem mandava chegar ao fim da ponte, questiona se ela não viu. Como é o sonho dele, ela sendo um NPC, não deve saber. Ela pergunta quem é que ele tá chamando de NPC, diz que também viu. E se cair? Ele pergunta se ela tá de sacanagem, num sonho. Se cair e morrer, simplesmente vai acordar. Entre eles passam pessoas caindo. Ele na larva, grita de dor enquanto é queimado. Eles ficam parados, sem acreditar no que acabou de acontecer. Ela pergunta a ele qual o problema.
Tremendo, ele diz que o grito tá um pouco realista demais, mas tá tudo bem. Ela suspira. Diz para ele para de besteira, se for mesmo é para ir se arrastando. Provavelmente é menos perigoso do que ir andando. Ele diz que não é que esteja com medo, mas se ela tá dizendo. Ela pensa que ele tá cagando de medo. Todos eles começam a atravessar. Ela chama pelo Kang-1. Pergunta o que ele acha que tá acontecendo, se tem alguma ideia. Ele diz que é um pesadelo real demais. Ela diz que ele ainda tá nisso. Ela fala que ele sabe que não é. Se ele acha mesmo que pode existir um sonho tão real assim. Com certeza tem alguma coisa que não conseguem entender tá acontecendo. E se morrerem, talvez na vida real também morrem. Ele diz que tá tentando não pensar nisso, aí ela fica falando. Desse jeito não vai conseguir continuar. Ela se pergunta por que teve que ter um irmão tão inútil assim. Ele então se deita na ponte. Diz que vai descansar um pouco, tá tremendo tanto que não consegue nem se arrastar. Ela diz que ele tá bem confortável deitado. Ele diz que ainda pode ser um sonho. Se eles ficarem parados, pode ser que acordem sozinhos. Uma tela do sistema aparece na frente de cada um deles. Avisa que a dificuldade vai aumentar. Tudo começa a tremer, eles perguntam o que tá acontecendo agora. Os outros percebem que tem coisa errada com as pontes. A ponte onde está Kang-1 começa a se quebrar. O mesmo acontece com as outras. Eles começam a correr por suas vidas, e alguns caem. Ela diz que agora não é hora de ficar parado. E sai correndo na frente, Kang-1 pede para espera por ele. Ele também começa a correr a toda velocidade. Pensa que tem que ter calma. A ponte não é tão estreita assim. Se não tropeçar, dá para chegar até o final. Não deve olhar para trás, só para frente. Ele vê que já tá quase conseguindo atravessar. Pensa que com isso, tudo acaba. Ele olha para o lado da irmã. E grita por ela, quando vê que a ponte que está em cima tá se quebrando. Ela olha para cima, e vê as pedras caindo em cima dela. Ele toma coragem e pula para outra ponte. Ele pega ela se jogando para frente. Eles conseguem cair do outro lado no último instante. A ponte foi toda quebrada. O sistema avisa que ele subiu de nível. E que ele completou a primeira etapa. Recebeu um despertar temporário como recompensa, ele será permanente após o término do tutorial. Kang-1 fica aliviado, e diz que não consegue mexer nem um dedo agora. Olhando a tela, Yeon diz que ainda não acabou. Kang-1 pergunta se ela não vai agradecer por ele ter a salvado, ela só diz que valeu. Ela começa a ver a tela de status. Pergunta o que é isso de nível, força, agilidade. Ele se pergunta se é aquela tela de status que todo cara quer ganhar de presente de aniversário. Tenta se levantar dizendo que também quer ver. Ele vê que também tem a tela de status. Mas logo acorda no mundo real. Ele tá todo suado e se perguntado se isso foi um sonho. Todo mundo começa a dizer que teve o mesmo sonho, e até virou notícia de jornal. O protagonista e a irmã começam a contar sobre o sonho um para o outro ao mesmo tempo e ninguém se entende. Ela diz para ele parar de interromper o tempo todo. Ele diz que ela que tá fazendo isso com ele. Eles tentam se acalmar um para cada lado. Eles decidem comer primeiro. Na internet tá todo mundo falando a mesma coisa do sonho. Ela diz que parece que não foi só um sonho, não só no país deles mas no mundo todo pessoas tiveram o mesmo sonho. Kang-1 diz que parece que morrer no sonho não afeta a realidade, que cerca de 3 ou 4 em cada 10 pessoas caíram, mas não tiveram ferimentos graves. Ela diz que foi muito real, e cair deve ter doído muito. E parece que as pessoas que caíram ficaram realmente traumatizadas. Pergunta se tá tudo bem eles ficar comendo tranquilamente assim. Já que lá fora tá uma bagunça total. Kang-1 pensa sobre isso. Diz que não podem fazer nada, então deviam pelo menos comer bem. Ele se levanta da mesa. Olhando pela janela, pergunta se ela vai se meter nisso. Vemos que do lado de fora tá uma verdadeira bagunça, com pessoas saqueando lojas e brigando entre si. Outros falam que a hora do julgamento chegou, e é para todos se arrependerem. Eles ficam olhando o caos que tá a cidade. Yeon pergunta se dá para ela ir trabalham. Kang-1 diz que espera que ela não esteja falando sério. Se sair agora só vai se machucar. Pergunta se ela lembra sobre a conexão com a dimensão Akin. Ela diz que ele não olhou quando a janela de status apareceu, mesmo sendo um despertado temporário ainda dá para olhar o tempo restante.
Ela abria a tela de status, ele pensa que também queria ter olhado. Ela diz que ainda faltam 5 anos. Kang-il pergunta se conseguem se preparar para essa situação em 5 anos. Mesmo que seja confuso agora, a situação vai se acalmar logo. Então, a melhor coisa a se fazer é ficar em casa por um tempo. Ela pensa que é a primeira vez que Kang-il fala uma coisa que preste. Ao contrário do caos da manhã, não aconteceu muita coisa, por isso, no final da tarde, a maioria dos cidadãos voltou à sua rotina diária. A Coreia conseguiu recuperar uma certa estabilidade em apenas um dia. E assim, o primeiro dia chegou ao fim. E de novo Kang-il se vê na Sala Branca. O sistema pergunta se ele gostaria de ver uma explicação sobre a interface básica e de como usá-la. Ele diz que não, só que ver a janela de status primeiro. Ele vê seus atributos, e habilidade única, a ressurreição. Diz que isso é bom, mas não tem nada para usar como comparação, então fica difícil saber. Quanto ao status de mana, será se vai conseguir usar magia ou algo assim. Ressurreição. Parece um pouco com uma habilidade super poderosa e apelona. Ressurreição. Habilidade, ressuscita 24 horas após morrer. Se não especificar um local de ressurreição, voltará ao último lugar onde estava dormindo. Penalidade, diminuição de um nível. Todos os status diminuem 50% por 24 horas. Ele diz que isso é incrível, e não podia ser um figurante na própria vida. O sistema pergunta se ele deseja passar pela segunda etapa. Ele diz que sim. Se os status estão altos ou baixos, é só melhorar subindo de nível. Como o homem da ressurreição milagrosa, consegue fazer qualquer coisa. Até aquele momento, ele estava bastante animado por ter a habilidade de ressurreição. Sem ter a mínima ideia do que estava por vir. Vemos um monstro com a cabeça coberta de sangue. E Kang-il tentado acerta ele com uma arma. Kang-il ataca, mas o monstro consegue desviar. A segunda etapa é para derrotar os inimigos e provar suas habilidades. Dessa vez Kang-il tenta atacar por cima. Ele pensa que como o sistema é parecido com o jogo, achou que dessa vez ia ser uma batalhar, e foi exatamente isso. Ele acerta o monstro que já cai morto. Pensa que conseguiu acabar com ele com um ataque surpresa, mas o sentimento de atingir um ser vivo fez seu corpo tremer inteiro. Diz que matou alguém não né, matou um monstro. Pensa que está prestes a vomitar. Só ganhou porque era um goblin. Se ele não tivesse feito a emboscada, seria ele quem estaria morto. Um monstro muito maior começa a sair de trás de uma parede. Quando Kang-il percebe ele, fica logo em posição de batalha. O monstro vê o corpo do companheiro morto atrás do Kang-il. E fica furioso, ele é o General Goblin. Kang-il fica tremendo de medo por ter mais de um monstro. Pensa que Goblin deveria ser um monstro fraco para iniciantes. Mas esse é muito maior que o outro e ainda tem uma espada de mais de 1 metro. Se for atingido não vai acabar só com uma infecção. O General Goblin ataca o Kang-il, que defende no susto. Diz que com o corpo sedentário depois de anos desempregado, e a massa de 70 cm que escolheu no início do tutorial. O General Goblin ataca de novo e dessa vez joga a massa do Kang-il para longe. Ele ataca de novo e corta o peito do Kang-il. O General Goblin começa a deferir vários ataques no corpo do Kang-il. Depois de um tempo o Kang-il está cheio de sangue e um olhar vazio. Pensa que isso é uma droga, porque tem que passar por isso. Pergunta por que o General Goblin não o mata de vez. Enquanto está sendo arrastado para outro lugar. Quanto de sangue uma pessoa realmente tem? Ele não sabia que ia acabar descobrindo com o próprio sangue. O medo da morte se aproximando rapidamente, bem apertado ao redor do pescoço. O que sofreu nas poucas horas antes do fim da vida. Foi a tortura selvagem de 4 goblins. A Yeon acorda quando escuta um grito muito alto. Ela vai até o quarto do Kang-il, perguntando por que ele está fazendo confusão logo de manhã. Mas ela acaba vendo o Kang-il, se tremendo de medo dos goblins, e realmente traumatizado. Ele conta o que aconteceu para ele. No início eles arrancaram as unhas dos dedos das mãos e dos pés uma por uma. Ela fala para ele parar, mesmo que ela também morreu não foi tão ruim assim. Ela pergunta se foi por isso que ele estava gritando. Ele diz se ela experienciar por si mesma, vai ver pelo que ele está passando. Ela diz que entendeu. Ela pergunta se ele não precisa ir para o hospital. Ela diz que nos últimos 2 dias, as visitas aos psiquiatras aumentaram bastante,
parece que tem gente que passou por algo similar. Ele diz que não acha que seja tão ruim assim. Ela diz que se morrer, parece que o tutorial acaba. Que as pessoas que morreram no estágio 1 não sonharam com o estágio 2. Ele fica feliz em ouvir isso e vai poder dormir bem de noite. O sistema dá as boas-vindas ao Kang 1 e fala que ocorreu um erro durante o estágio 2 e teletransporta ele de novo. Ele vê que volta para o sonho mais uma vez. Estágio 2 do tutorial, iniciando uma segunda vez. Kang 1 pergunta que caralho tá acontecendo. O sistema fala que como o tutorial está atualmente ativo, não haverá penalidade pela ressurreição. Ele diz que ficou encarando o nada, tirou um cochilo, então encarou o nada de novo por várias horas. Assumiu que se ficasse algumas horas sem fazer nada, acordaria novamente, mas não viu nenhum sinal disso. No fim das contas, tem que se mover dos jeitos que eles querem. Ele caminha até uma porta. A arma que ele pegou da última vez, a massa. Escolheu ela porque achou que seria poderosa e fácil de usar. Mas já que tá com medo de se aproximar de qualquer coisa, vai com o arco e uma lança. Ele pega os dois decidido. Vai mostrar para eles o poder de tiro do exército reservista da Coreia. Ele começa a mirar em um dos goblins. E dispara, acerta mas não causa dano. Kang 1 fica sem entender porque o goblin não foi ferido. Só com um corte no rosto, o goblin olha para trás. Sem ter o que fazer, o Kang 1 parte pro ataque, pensado que era óbvio que não ia conseguir usar direito uma arma que nunca usou antes. Ele se prepara para perfurar o goblin com a lança. E realmente consegue perfurar um deles. Ele fica animado que conseguiu matar um. Se virando para enfrentar o outro. Ele percebe que tem coisa errada. Vê que não consegue puxar a lança do corpo do goblin morto. Aproveitando a chance, o outro goblin pula para atacar o Kang 1. Mais uma vez ele acorda desesperado segurando o peito no quarto. Diz que pelo menos morreu em apenas um golpe só dessa vez. De novo o sistema avisa que ocorreu um erro. Kang 1 mostra o dedo já muito puto com isso. Já é o tutorial, estágio 2, rodada 3. Para hoje, ele foi com uma espada e um escudo. Ele estudou no YouTube por um dia inteiro como usar uma espada. Mais uma vez ele tá de frente com os goblins. E de novo acorda no quarto, ele reclama que os goblins foram juntos para cima dele. Ele já tá coringando sentado na cama. Ayan observa enquanto escuta ele fala que vai matar todos. Ela fica sem entender nada do que tá acontecendo com ele. Na rodada 4. No começo ele só brandia a espada sem objetivo. Diz que essa é a fórmula que quebra o jogo para a janela de status. O sistema diz que através de esforço, a vitalidade aumentou em 1. Ele diz que leva 8 horas para aumentar um único atributo em 1 ponto. Ele chama pela janela de status, e vê que tem 1 ponto. Ganhou esse ponto quando passou do estágio 1. Ficou tão fora de si, que esqueceu que tinha ele. Definitivamente não foi porque é burro. Ele coloca o ponto em força, e vai tentar mais uma vez. Tendo aumentado os pontos de aptidão em 2 pontos, tá na hora da vingança. Era o que ia fazer, mas estava tão cansado que não conseguiu matar nenhum deles e só morreu. Ele vai para a 5ª rodada. Aumenta a vitalidade ao brandir a espada. Na rodada 6. Depois de 10 horas de treinamento, aumentou a força em 1. Agora consegue facilmente matar os 2 goblins na frente. Mas por causa da falta de aptidão física e habilidade de combate, ainda não consegue enfrentar o resto. Rodada 7. Só ficou balançando a espada. E aumenta mais 1 ponto de vitalidade. Ele cai no chão completamente exausto. O sistema avisa que a aptidão esgrima foi aumentada para o rank mais baixo possível, rank F. Ele começa a comemorar que finalmente conseguiu. Pega a espada para ir mais uma vez. Como um doido diz que vai matar todos os goblins. Tem 5 goblins malditos no estágio 2 do tutorial. 2 estavam na frente do castelo, e 3 na floresta dos fundos. Os 2 primeiros eram bem fáceis. Ele consegue matar os 2 primeiros emboscando um com a besta. E acabando com o outro usando a espada. O problema é os 3 da floresta. Não consegue lidar com 2 deles do mesmo jeito que antes, mas o último era o mais difícil. Ele tá no combate frenético com um dos goblins. O goblin se prepara para atacar. Kang 1 consegue defender o ataque com o escudo. Ele diz que consegue ver o caminho do ataque do goblin. O goblin ataca, e ele continua se defendendo,
Pensa que o corpo tá reagindo antes mesmo de pensa. Ele prepara um ataque de espada. Ataca, mas só faz um pequeno corte do lado do rosto do Goblin. Diz que esse é o efeito do domínio da esgrima de classe mais baixa. O Goblin vê a espada que cortou-se rosto, e percebe que o Kang-yu não tá se mexendo. Kang-yu diz que o problema é que gastou muita vitalidade lutando contra os outros 4. O Goblin ataca usando o machado. Kang-yu defende com a espada que sai faísca do choque das armas. A espada dele é lançada para trás. Pensa que a diferença em vitalidade é muito grande. O Goblin ataca com um corte de baixo para cima. Mas o Kang-yu consegue desviar-se inclinado para trás. O Goblin fica surpreso com isso. Kang-yu diz que o Goblin gosta de torturar as pessoas. Por causa disso, em vez de matar imediatamente, ele te nocauteia e economiza força para o último ataque. Ele gira em um só pé. E joga terra nos olhos do Goblin. Fala que o padrão dele é muito óbvio. Com os olhos cheios de terra, o Goblin balança o machado para todo lado. Kang-yu pega uma pedra no chão. Se prepara para atacar. E acerta a canela do Goblin usando a pedra de arma. O Goblin grita de tanta dor. Kang-yu começa a se movimentar de novo. E chega atrás do Goblin. Ele começa a abrir os olhos. Mas o Kang-yu já tá atacando de novo. O olho do Goblin reflete a pedra vindo em sua direção. Kang-yu ataca bem na cara do Goblin. Ele finalmente começa a cair. Kang-yu diz que acabou de descobrir o nível. Mas era tão chato que queria morrer. O sistema avisa que ele completou o estágio 2. Recebeu 5 atributos adicionais como recompensa. Pode escolher uma arma como recompensa. A aptidão domínio do escudo de classe mais baixo foi criada. Domínio da besta de classe mais baixa foi criada. Kang-yu comemora que finalmente conseguiu vencer. Esse é o poder que o Lorde da Criação tem. Malditos Goblins. Lavando a louça, diz que tá se sentindo ótimo. Para celebrar a conclusão do estágio 2, vai fazer o café da manhã. Provando a comida, ele diz que mesmo tendo sido ele quem fez, está uma delícia. Ele se assusta com um barulho. E Aion aparece perguntado o que foi o som de agora. A tela do sistema avisa que o tutorial mundial acabou. Agora pode usar o sistema livremente fora do tutorial. E as dungeons agora estão ativas. Kang-yu e Aion vão até a janela. Lá eles ficam sem palavras para o que estão vendo. Uma grande porta apareceu do nada na frente da casa deles, bem no meio da rua. Ele se pergunta se essa é uma dungeon. Todo mundo para ver. O sistema fala que apenas talentos despertados podem entrar nas dungeons. Se a dungeon não for concluída no tempo designado, o porta da dungeon se abrirá. Assim que as dungeons foram ativadas, o mundo caiu em grande caos desde o primeiro dia. Eles decidiram não sair de casa, e procuram qualquer informação. Kang-yu diz que não parece que o tutorial tá totalmente finalizado. As pessoas que recentemente celebraram seus aniversários podem participar. Aion diz que tem muita coisa sobre as dungeons nos comentários. Aqueles que passaram o tutorial, os talentos, estão sendo estimulados a ir concluir as dungeons. Kang-yu diz que a coisa mais importante é que podem usar a janela de status. Ele chama por ela, mas ela não aparece. O sistema avisa que como o tutorial ainda está em andamento, isso não pode ser usado. Ele pensa que o tutorial tem 8 estágios, enquanto ele repetiu o estágio 2 7 vezes, todo mundo já deve ter acabado. No fim, não tem nada que possa fazer a não ser concluir tudo. Pergunta se tem alguma coisa sobre o estágio 3. Aion diz que o tema é paciência, foi tudo que ela conseguiu encontrar. Já que apenas algumas pessoas conseguiram concluir o estágio 2, não tem muita informação confiável. Ele diz que vai ter que descobrir por conta própria então. Já que ficou mais forte, não vai sofrer de maneira tão desgraçada que nem antes. Vai concluir o estágio 3 tranquilamente. Naquela noite, tutorial, do estágio 3. Nesse momento, tem um monstro enchendo o saco dele. Ele pensa que vai matar esse desgraça, logo. Momentos antes, ele coloca um traje de camuflagem. E diz que esse é o tipo de roupa que deixa os homens empolgados, se pergunta se é uma missão de infiltração ou assassinato. Vê que é para derrotar o chefe Gorka, mas vai ter que achar essa cara primeiro. Vai começa com as recompensas do estágio 2, já que não teve tempo de checar. Ele percebe que agora tá no nível 4,
Ele fica animado achado que é assim que deveria ser a janela de status. Coloca os pontos em força e vitalidade, talvez devesse colocar 2 pontos em agilidade. Ele se pergunta se não tinha outra coisa para fazer. O sistema pergunta se ele irá examinar o inventário. Ele clica na espada que está lá. E tira ela para fora do inventário. Diz que isso é incrível, que essa é a coisa mais foda que já viu. Finalmente terminou de checar tudo, agora vai encontrar esses Gorkas. Carlos Atok, 20,05,1942 a 22,02,1999. O lendário sniper americano. Por 3 dias, ele se arrastou por 1,4 quilômetros para assassinar um general. É a pessoa que mais respeita, começando hoje. Ele diz que já se arrastou por volta de 10 horas. Vê que há 2 guardas de vigia, se pergunta se vai ter que força a entrada. Suas calças estão encharcadas com o próprio mijo. Não só a grama coça, mas também há todos os tipos de insetos. Uma sombra começa a se projetar sobre ele. Ele vê que tem um dos Gorka bem em cima. O monstro começa a mijar, o mijo cai sobre ele. Ele pensa que tem que aguentar. A janela disse para provar a persistência e tenacidade. Tremendo de raiva, ele repete as palavras para se acalmar. Mas não consegue aguentar, e parte para cima do monstro. Pega a espada dizendo que vai cortar a coisa do monstro fora. Ataca na altura das partes íntimas. Depois corta mais uma vez, com um corte vertical. O monstro cai cortado e sem vida no chão. Ele diz que cortou algo inútil de novo, o outro monstro se prepara. E começa a gritar, chamando a atenção dos outros. Eles começam a correr com tochas para o lugar do grito. E logo o Kangyu está cercado. Ele diz que como tá ferrado, vai usar a frase que sempre quis usar. Para esse bando de arrombado cair pra dentro. Tutorial, estágio 3, rodada 2. Ele tá chamando todo mundo de novo. Avança dizendo que percebeu algo enquanto se arrastava por 10 horas na rodada 1. Os guerreiros Golha saem durante o dia para caçar, se só voltam quando o sol se põe. O acampamento fica fraco durante o dia, ele sai matando todos que aparece pela frente. Continua na direção de uma das cabanas. Ele entra de uma vez. Diz para o chefe que chegou. Mas percebe que tem coisa errada. Os guardas do chefe estão preparando uma magia de ataque mirando nele. O chefe dá a ordem. Eles lançam a magia. Que acerta o Kangyu, o sistema avisa que ele foi imobilizado por uma habilidade mágica de classe baixa. Percebe que não tá conseguindo se mexer, e pergunta que tutorial é esse que inclui magia. Então ele se lembra da habilidade Rugido do Leão Enfurecido. E começa a encher o pulmão de ar. Ativa a habilidade com um grito muito alto. O chefe fica sem entender o que aconteceu. Sem perder tempo, o Kangyu pula para atacar o chefe. Com um sorriso ele diz que todo mundo tem um plano. Ele consegue matar o chefe, o sistema avisa que o estágio 3 foi concluído. Ele recebeu a regeneração de classe intermediária como recompensa, também atingiu um novo recorde, por passar no estágio 3 no menor tempo, recebeu o título temporário de um impaciente. Ele passou em 3 dias o estágio 3, considerando que levou uma semana para passar pelo estágio 2, essa é uma melhora enorme. Vendo o crescimento rápido, ele se questiona se é insanamente talentoso. Nesse ritmo, pode até acabar atravessando o estágio 4 em apenas alguns minutos. Um mês se passou desde que teve esse pensamento. Na televisão, falam que 40% das dungeons descobertas na Coreia foram concluídas com sucesso. Os civis continuam a atacar e avançar estavelmente, dessa maneira o governo irá oferecer recompensas. Aion escuta um grito, e diz que o Kangyu tá fazendo merda de novo. Sabe que os vizinhos vão reclamar se continuar com isso. Pergunta se ele foi atingido na nuca por uma flecha ou algo assim. Saindo do quarto ele diz que conseguiu concluir. Foi lá e matou o general. Ela diz que ele estava fazendo birra, dizendo que não ia conseguir. Mas ela então se toca que tem coisa errada com ele. E pergunta se aconteceu alguma coisa no sonho. Já que ele tá com o corpo completamente diferente de antes. E assim encerramos mais uma jornada. Se você gostou deste recap, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar novas histórias, batalhas e reviravoltas incríveis. Seu apoio ajuda o canal a continuar trazendo cada vez mais conteúdo. Obrigado por assistir até aqui, e nos vemos na próxima aventura.